Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perder um de teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta e joga para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também: quem divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com a mulher divorciada comete adultério. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nós ainda continuamos a ouvir o Sermão da Montanha, esse capítulo 5 do Evangelho de São Mateus. E aqui Nosso Senhor ele já vai colocando as cartas na mesa, expondo qual é o seu plano de governo. Não esconde nada. Nosso Senhor ele tem a sua missão aqui, né? Evidentemente foi para nos trazer a salvação, a redenção, a remissão dos nossos pecados, a nossa reconciliação plena com Deus, mas ele valeu-se de um meio, né, para realizar isso. E o meio que ele se usou foi nos dar a consciência, nos proporcionar consciência da totalidade, né, da realidade mesma, né? Ele veio ampliar um pouco o nosso conhecimento das coisas. Ele veio tirar aquelas escamas que estavam nos nossos olhos, nos impedindo de ver. Claro que muitas outras culturas daquele tempo já haviam percebido isso. Os gregos, por exemplo, sabiam que o ser humano não era somente essa dimensão material aqui. Tinha uma alma que era imortal, tinha um espírito, tinha alguma coisa a mais. Havia no ser humano dimensões muito mais profundas. Mas acontece que, evidentemente, Deus ele insuflou, né, naquela monte de barro, naquele coisa modelada do barro, que era o homem, que éramos nós, insuflou ali o Espírito, um sopro, né, que a partir dali deu movimento àquela criatura. Ou seja, o homem tem uma parte dele que não foi constituída de algo daqui, uma criação de outra criação, mas foi insuflada, foi dada a ele algo que estava dentro do próprio Deus, né? Nós somos feitos dessa compreensão, dessa junção dessas duas realidades, aquilo que é material, aquilo que foi tirado daqui, desta terra, e aquilo que é divino, aquilo que veio do sopro do nosso Deus. Claro que os gregos não sabiam, né? Eles não tinham a fé, não haviam tido contato tanto da revelação assim quanto os israelitas, mas por incrível que pareça, o povo de Deus, o povo de Israel que teve contato com a revelação, que sabia que Deus, o Deus de Israel, havia colocado dentro do homem o sopro da vida, parece não ter se atentado para esse fato. E ter meio que excluído as coisas sobrenaturais, as coisas do alto da sua vida, e ter se preocupado somente com aquilo que é material, aquilo que é imanente, a tal ponto que os dirigentes do judeu, né, os sumos sacerdotes, geralmente eles faziam parte do grupo dos saduceus, e são um dos grupos mais influentes, os saduceus, os fariseus. Os saduceus eram ricos, muito ricos, não criam na ressurreição dos mortos. Para que ressurreição dos mortos? Para que eu vou viver nessa vida esperando algo melhor, sendo que eu já consigo atrair para mim tudo aquilo que é de melhor, porque eu tenho como conseguir, tenho acesso à cultura, conforto, a isso e aquilo, não preciso ficar com esperança na vida eterna. Os fariseus criam na vida eterna, os saduceus não. Os dirigentes do povo, os sumos sacerdotes, que lá lidavam com o templo, ofereciam sacrifício, não perderam nessa dimensão. Tanto é que Nosso Senhor vai corrigi-los, lá no capítulo 22 do Evangelho de São Mateus, né? Errais,
porque ignorais as Escrituras e o poder de Deus. Né? Na verdade, todo o povo de Israel ali, sobretudo essas castas mais, entre aspas, iluminadas, esclarecidas, eram as que mais ignoravam a realidade, a totalidade, a verdade da religião judaica, da religião do Deus de Abraão, do Deus de Jacó, porque o Deus de Abraão falou com eles, o Deus de Abraão, que era o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Espírito puro, o Deus de Abraão que criou esses homens, que os escolheu, que os elegeu. O Deus de Abraão começou a meio que ficar por escanteio. Uma hipocrisia, porque o Deus de Abraão só estava na boca desses dirigentes e de boa parte da população judaica, da população hebreia, enfim, aqueles que pertenciam ao povo de Deus. Deus não estava mais no coração deles, né? Então, Nosso Senhor vem para começar a dar um cumprimento com uma compreensão plena daquilo que era a lei, daquilo que era a revelação, daquilo que era a realidade mesmo na qual eles viviam. E vai chamar a atenção para nós. Cuidado. Ontem nós ouvimos, não é só quem mata com uma facada, com um revólver, que comete assassinato. Se você desejar no seu coração, nutrir no seu coração ódio pelo seu irmão, e irmão não está referindo a quem tem ligamento de sangue, né, uma relação parental, não. Irmão é todo aquele que é ser humano tal como você. Se você nutre no seu coração um sentimento de ódio por quem quer que seja, a pessoa pode não valer o chão que ela pisa, mas se você nutre no seu coração o sentimento de ódio, você também é um assassino. Mas você não matou aqui na vida, nesse campo material, você matou aqui dentro de você. Aquilo que você ganhou, ou seja, o espírito, a sua alma, que é dotada de uma infinidade de possibilidades, foi criada para ser elevada a Deus, para ser tal como Deus é, né? Veio dele, você está usando ela, você está jogando ela, todas aquelas possibilidades, ser tal como Deus fora, você está trilhando um caminho contrário do caminho de Deus, né? Deus que poderia ter nos desejado mal, nos feito mal, Ele não fez. Você que é tremendamente inferior a Deus, devedor de Deus, está querendo fazer com seu irmão aquilo que Deus não fez com você. Aqui a mesma coisa, não é só quando você vai nas vias de fato, não é só quando você comete um pecado contra o sexto mandamento materialmente acompanhado, que é a linguagem técnica que a gente usa na confissão. Inclusive, gente, quando a gente vai confessar, sobretudo para quem tem vergonha de confessar, a confissão, ela não é contação de história. Você não precisa abrir a sua vida para o padre, não. Você pode usar de linguagem técnica. Vou ensinar para você, se você traiu sua esposa, você pode confessar assim: Padre, eu sou casado, pequei materialmente contra o sexto mandamento, acompanhado uma vez. O padre já vai entender. Traiu. Então não precisa ficar abrindo, mas diga isso que já está suficiente. Mas voltando aqui, não precisa chegar ao ato de fato. O simples fato de você ter aquela vontade e alimentar aquela vontade, ou seja, não correr daquilo, você já cometeu adultério. Nós somos feitos de espírito, alma e corpo. Se não está tudo num lugar só, se o corpo está aqui, o pensamento está em outro lugar, a vontade está em outro lugar, você não está íntegro, você não está inteiro ali naquilo que você está fazendo, você não está inteiro naquilo que você está vivendo. Você está casado, mas sua vontade está lá com a vizinha, você está traindo a sua esposa. Ah, mas minha esposa não está vendo, mas Deus está. E a gente vive uma vida inteira tendo como um único juiz Deus. No final das contas, é Ele que importa. Não importa se meu vizinho está vendo, se minha esposa está vendo, se meu pai, minha mãe está vendo, o patrão, o chefe, seja lá quem for, esteja vendo. Aquele que importa, Ele vê. Isso a gente pode ter certeza. Nossa, eu estou chamando a atenção para isso. Olha, gente, vocês são muito mais do que isso que vocês veem. Vocês são muito mais do que cabeças, braços e pernas. Vocês têm uma alma. E eu vim aqui para ensinar vocês a zelar pela alma, porque no final das contas, quem é que vai comparecer diante de Deus? A alma. A alma que vai ser julgada. Não é aquilo somente que... E outra coisa, o corpo ele só faz aquilo que a alma manda. Sem a alma, a definição mais rasinha de alma é princípio de movimento, é aquilo que te faz se movimentar. Isso que é alma. O corpo só peca, só cai quando a alma consente. Então, no final das contas, quem vai responder é a alma. Então, Jesus está dizendo, tomai cuidado com essas coisas, né? Velai por ela, para que quando ela for ser apresentada diante de Deus, nada disso aconteça. Mas como é então, Nosso Senhor, que eu vivo uma vida
casta, uma vida justa. Como é que eu não me iro com ninguém? Como é que eu faço isso? Como é que eu controlo esses meus impulsos? Porque não sejamos tolos, ignorantes. A igreja não é boba, nosso Senhor não é bobo. Ele sabe que nós temos impulsos, desejos, nós somos afetados. Passa uma mulher lá fora, o homem ele dá não, mulher que dá uma rabichada de olho, o homem olha mesmo descaradamente, sem menor pudor. O homem olha mesmo. Como é que eu faço, padre, então? Simples. Tá, se deu a viradinha de pescoço, volta rápido. Volta. Não deixa, não vai quase para casa com a pessoa, não volta. Ou seja, cuida de uma coisa chamada ocasião. Ocasião. A ocasião faz o ladrão. No pecado é isso mesmo. Se você der abertura para a ocasião, você está lascado. Então observa. Né? Isso que está dizendo, se teu olho te leva a pecar, arranca. Está dizendo, se você sabe que alguma coisa é ocasião, se você já teve pensamento tal, com fulano, ciclana, beltrano, não fica com fulana, com beltrano e com ciclano, porque fulana, beltrano e ciclano passa a ser perigoso, ele é o seu olho que te leva a pecar, então arranca esse olho, corta. Amizade tal, não, eu gosto mais de fulano, mas fulano tem umas conversas ruins, vira e mexe, ele vai entrando nos assuntos e me leva para fazer. Eu não estou falando só pecados contra a pureza, não. Qualquer coisa, vício de bebida, a maioria das vezes é companhia, amizade errada, que conversa aqui, induz aqui, vamos ali, vai ser bom, que não sei o quê, a pessoa acaba indo para lá. Essa pessoa é ocasião de queda para você. É o seu olho, é a sua mão, então corta. Porque é melhor você entrar no céu sem amigo A, B ou C, sem tal prazer, sem tal distração, do que mantendo essa distração, essa amizade a vida inteira, amizade entre aspas, e depois ser lançado na geena. Isso aqui, gente, a única coisa que não é figurada aqui é o inferno, tá? Arrancar a mão, é evidente que isso aqui é o sentido figurado. Arrancar o olho, é evidente que isso aqui é sentido figurado, mas o inferno não. Ele vai aparecer várias e várias vezes. Novo e Antigo Testamento, Geena, Sheol, chama do que quiser. É a mesma realidade danada. Ou seja, se nós não corrermos dessas ocasiões, o que vai nos esperar? O que nos espera é o inferno. E a gente tem que ter medo do inferno. Feliz é a alma que tem medo do inferno, porque pelo menos ele vai ter decência de correr dele. Agora, quem vive como se ele não existisse, como se no final da posso viver irresponsavelmente a minha vida aqui, que não vai ter consciência nenhuma, esse sim, já obteve contra si a vitória dessa realidade danada, dessa realidade que nós chamamos de inferno. Né? Cuidemos, né, daquilo que somos e daquilo que nós recebemos. A gente não para pensar a dignidade que nós recebemos de Deus, esse esforço que Jesus faz, esses discursos que ele faz para nós, não é porque ele é chato, exigente, está querendo acabar com a nossa felicidade, muito pelo contrário, ele mais do que ninguém nos conhece, e ele sabe a grandeza que nós temos e que nós somos. Ele sabe o lugar que nós ocupamos, ele sabe a realeza que nós temos, por isso ele se esforça. Por isso Jesus morre na cruz. Se a gente não valesse nada mesmo, ele ia morrer na cruz para quê? Se nós soubéssemos aquilo que nós somos, né? De que nós somos feitos, o que está reservado para nós, nós não pecaríamos nunca. Se nós soubéssemos qual é o amor que nos ama, o amor de Deus é infinito, a gente não ficava mendigando amor aí, barato aí, né, sofrendo por besteira nesse mundo. A gente só se preocuparia com isso, com o amor de Deus. Olha o que Paulo está dizendo, né, na segunda carta aos Coríntios. Nós somos vasos de barro que portam um tesouro. Né? A gente porta um tesouro em vasos de barro, ou seja, nós somos ao mesmo tempo frágeis, mas com conteúdo riquíssimo. Olha, fomos feitos do barro e em nós foi insuflado o sopro da vida. Depois de termos pecado, de termos nos tornado feios, né, perdido aquela beleza original, nós somos ainda os destinatários do Evangelho, que é a Boa Nova, a palavra que estava lá junto de Deus e desceu para cá para nós. E nós somos ainda capazes de receber essa palavra, de acolher essa palavra, e de mesmo que externamente não valhamos nada, sejamos barro, internamente nós valemos muito. Para isso que ele pregou o Evangelho. Hoje nós estamos celebrando Santo Antônio de Pádua, que infelizmente, me permitam dizer aqui, eu sei que em Minas, nós mineiros somos ofendidos por essa palavra, né? Mas nós, desgraçadamente, atribuímos a Santo Antônio o grandioso trunfo de ser santo casamenteiro. Santo Antônio deve ser o santo que mais sofre, que mais se revolta, deve ser Santo Antônio. Doutor da igreja, dificílimo. Na igreja nós temos 36 santos doutores só 36 de todos os milhares de santos que nós temos,
36 são doutores. Santo Antônio é um deles, mas ele é lembrado pelo quê? Casamenteiro. Ninguém nem sabe onde ele nasceu, onde ele morreu, o que ele fez, se ele disse alguma coisa. Ninguém nem, por exemplo, Santo Antônio era um pregador, um exímio pregador. Ele pregava o evangelho assim, de uma moda tremenda, era de maneira maestral, né, que ele pregava o evangelho. Tem muitos contos de conversões ali inimagináveis, né? Tem um conto que diz que ele pregou inclusive para peixe, né? A história é muito longa, mas ele pregou para peixe. Dizem que os peixes ouviam, pulavam do mar em direção a Santo Antônio. Santo Antônio, se vocês forem lá, acho que é em Pádua mesmo, onde tem a relíquia lá, tem a língua de Santo Antônio incorrupta, está lá inteira. Não só a língua, mas também as cordas vocais. Aquilo que ele usava para pregar. É como se aquilo que saía da boca dele, saía de sua língua, aquilo que sua língua pregava, não permitiu que aquilo fosse corrompido por esse mundo e ficou intacto. As cordas vocais de Santo Antônio e sua língua ficaram intactas. Um santo maravilhoso, era de uma ordem estimada, era dos cônegos lá de Santo Agostinho, era agostiniano, e ele vai para uma ordem nova que estava surgindo, que era mal vista, porque era uma ordem mendicante pobre, era pobre lascada. Hoje em dia são muito ricos, mas naquela época eram pobres lascados mesmo, que são os franciscanos. Ele sai dos dominicanos depois de padre e vira franciscano para querer ir para a África, pregar o evangelho lá na África. Um homem totalmente abnegado, um homem que parou e pensou, poxa, olha só, eu não valo nada, eu sou barro, eu sou frágil, mas pela misericórdia de Deus eu fui digno de receber um tesouro. E ele se apaixonou tanto por esse tesouro que a única coisa com a qual ele se preocupava era com esse tesouro, com aquilo que ele recebeu de graça da parte de Deus. Abnegou de tudo, abriu mão de tudo, até das coisas lícitas. Não é pecado, não era errado um padre lá, os padres sempre tiveram uma vida abastada, sempre. Não por causa deles, né? É como tem aquele ditado, a mendiga mais rica do mundo é a Igreja Católica. Porque valiam-se muito, né? Eu estava vendo a história dos padres do Caraça. Coitados, mal tinham como trazer água ali para o Caraça quando Dom Antônio, né, Ferreira Viçoso chegou ali. Não tinha nem como, mas a providência, o tanto de gente que ajudava, que levava dinheiro, que levava comida, boi, bicho para eles, era uma coisa tremenda. Sempre viveram e não tinha nada demais, nunca foi pecado isso, pecado nunca foi. Mas ainda assim, querendo zelar, veja, ele entendendo que ele recebeu muito mais do que ele merecia, ele recebeu muito mais do que ele pediu, então ele deu muito mais do que aquilo que era pedido para ele. Não é mais do que justo. Então, nesse grito de amor de Santo Antônio, nessa paixão que ele estava por conta do Evangelho, por conta de Jesus Cristo, por conta do amor de Deus, ele então abre mão de tudo, busca ver uma vida abnegada, vivendo uma vida na pobreza, inteligentíssimo, culto, porém com um espírito totalmente desprendido dessas realidades terrenas, materiais e completamente apegado àquelas realidades espirituais. Que a vida de Santo Antônio, o amor de Santo Antônio pelo Evangelho, pelo amor de Deus, possa nos inspirar no dia de hoje. E um pouquinho, né, uma fagulhazinha daquele fogo da caridade que queimava no coração dele, no seu coração, possa no dia de hoje começar a arder no nosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.